vídeo, eu falei que pessoas que têm uma personalidade mais propensa ao negativismo desenvolveriam estresse na fase 3, exaustão, com mais facilidade, justamente pelo fato de ver a vida com mais negatividade. Você quer saber como fazer com que a sua mente seja mais positiva? Vem comigo aprender! Olá, eu sou Kátia Santana, eu sou neurocientista, especialista em psicologia aplicada e psicopedagoga clínica. É um fato. Como que a gente se torna mais negativa? Como que nós desenvolvemos essa personalidade mais negativa? Em primeiro lugar, é preciso explicitar que nós herdamos parte da genética dos nossos pais para formar a nossa personalidade. O restante é moldado conforme o ambiente. Você já teve lembranças da sua infância? Lembranças de momentos mais positivos em que você viveu alguns episódios de felicidade e outros mais negativos? Pois é, conforme o ambiente que a gente cresce, se nós temos uma família estruturada, nós vamos ter mais lembranças positivas da infância, então nós vamos desenvolver uma personalidade propensa a traços positivos. Ao contrário, famílias desestruturadas, ambientes disfuncionais, faz com que as pessoas desenvolvam uma personalidade mais voltada para o negativo. Por quê? Porque essas situações de raiva, tristeza, de angústia, ou seja, esses sentimentos repetidos várias vezes, faz com que a nossa mente proteja o nosso organismo. Afinal de contas, quando nós vemos situações mais negativas, nós ficamos mais reativos ao ambiente, portanto, nós desenvolvemos uma propensão à negatividade para que nós possamos nos proteger contra as ameaças da vida, da realidade. Pois é, mas como tornar a nossa mente mais propensa a um pensamento mais positivo? Estimulando as nossas emoções positivas. Nós temos vários tipos de emoções. As primárias, que são felicidade, tristeza, raiva, nojo, são as que a gente mais conhece, mas nós temos outras derivadas, milhares de emoções derivadas dessa, e a gente às vezes não sabe identificar. Pois é, quando a gente estimula as emoções positivas, como a felicidade, nós nos tornamos pessoas com pensamentos e visão mais positiva da vida, criando até mesmo uma resiliência. E como estimular essas emoções positivas? Em primeiro lugar, alimentação regrada, legumes, verduras, frutas, para desinflamar o organismo. Isso já é um primeiro passo. A outra questão são os exercícios físicos. Isso são essas informações vocês ouvem em outros vídeos de nutricionistas, de profissionais da educação física, enfim. No entanto, é uma realidade. O nosso cérebro libera substâncias químicas que regulam o nosso comportamento e as nossas emoções. E para que as nossas estruturas encefálicas, bem como nossa circuitaria neuronal trabalhe bem, a gente precisa ingerir alguns alimentos. Por exemplo, a serotonina é um neurotransmissor que causa bem-estar na gente, mas que não é secretado naturalmente pelo nosso corpo. Portanto, a gente precisa comer alimentos com triptofano, como o abacate e a banana, para que a serotonina seja secretada. E outros alimentos, por exemplo, vão estimular a liberação do GABA, a liberação, por exemplo, do cortisol, que eu já expliquei, liberado em horários que são específicos, é benéfico à nossa saúde, porque nos dá mais energia, entre outras substâncias químicas. Mas voltando na modulação do cérebro para que a gente possa ter uma mente mais positiva. As emoções positivas, elas são, por exemplo, estimuladas quando nós estamos com os nossos entes queridos. Uma tarde de reunião entre os amigos, uma resenha entre os amigos em que você fala bobagem, ri pra caramba, traz emoções positivas. Passear ao ar livre, frequentar parques com a sua família, ao invés de ficar trabalhando semanalmente de segunda a segunda,
Tire os finais de semana para ter um entretenimento com a sua família, aquele passeio no parque com o seu pet, com seus filhos, com o seu cônjuge, vai te fazer ficar bem, porque vai estimular emoções positivas. Não fique sozinho em casa. Ficar sozinho faz você ficar estressado também e faz você desenvolver ansiedade generalizada pelo estresse de separação. Isso acontece com as mães ou até mesmo com os pais, quando os filhos vão embora e aí desenvolvem a síndrome do ninho vazio, porque já não sabe mais o que fazer, passou a vida inteira se dedicando à família, aos filhos, aí os filhos vão embora, não sabe mais o que fazer, aí desenvolve uma ansiedade por separação. Isso acontece também quando a mulher perde o seu cônjuge, né? Ou os filhos vão embora, pode ser o contrário também, isso acontece também com o homem, e a pessoa fica sozinha em casa, então desenvolve uma ansiedade por separação. Estimular emoções positivas. Uma tarde com os amigos ali, faz ali uma mesa para jogar jogos de tabuleiro, ludo, uno. Nossa senhora, jogar uno é uma beleza. Entre nós aqui, amigos e parentes, a gente joga e a gente ri muito. Além de estimular as funções cognitivas, raciocínio lógico, estratégia, funções executivas, linguagem e atenção e memória, porque os jogos de tabuleiro trazem isso. A outra questão é sair um pouco da sua zona de conforto. Vá viajar, vai conhecer lugares novos. E o simples, ir a um parque, fazer um piquenique, ir para a praia, visitar museus, né? Você vai ter um pouco de cultura, tudo isso estimula as emoções positivas, fazendo com que a pessoa tenha uma propensão maior a uma personalidade mais positiva. A outra coisa é, pratique o otimismo. Como é que eu faço isso? Tem um filósofo chamado Voltaire, ele escreveu um livro chamado Cândido ou Otimismo. Ele fez uma crítica negativa ao otimismo ingênuo e à hipocrisia da sociedade da época dele. O que é um otimismo ingênuo? Otimismo ingênuo é quando a gente sempre espera o bem da humanidade, o bem da realidade, sem fazer algo para que esse bem aconteça. Ou seja, cai uma tempestade, eu perco minha casa, eu não faço nada para mudar essa situação e fico pensando assim, vai cair do céu, alguma coisa boa vai acontecer, eu vou ser recompensado ou recompensada. A gente precisa praticar esse otimismo. Então, qual é o otimismo que é legal para nós praticarmos? O otimismo pragmático, que é, em primeiro lugar, entender a realidade. Colocar os pés no chão e saber que as coisas acontecem. A outra coisa é criar estratégias para que a situação seja resolvida. Se eu tenho um problema, eu tenho que buscar a solução, mas acreditando que a minha estratégia vai funcionar. Não se negando, não deixando que os pensamentos negativos e as crenças limitantes me limite para eu criar uma estratégia para melhorar ou resolver aquele problema. A outra coisa, eu preciso saber que pessoas ruins existem, que uma realidade ruim existe, mas que se eu ficar com os braços cruzados, as coisas boas não vão acontecer. Então, estimule em você mesmo essas emoções positivas. Mesmo que você tenha pensamentos que a gente chama de crenças limitantes na TCC, na terapia cognitivo-comportamental, mesmo que você tenha crenças limitantes, você precisa praticar para que o seu cérebro mude. O nosso cérebro, ele se transforma, né? Se estimulado. Se nós estimularmos as nossas funções cognitivas, sim, nós melhoraremos os nossos pensamentos. Pense nisso e pratique. E para que mais pessoas saibam disso,
clique aí no gostei e compartilhe esse vídeo. Um beijo para você, até o próximo vídeo. Tchau!